portadores de diabetes da capital reclamam da falta de medicamentos e também de aparelho para medir a glicose nos postos de saúde de Belo Horizonte. Ana Paula tem apenas 11 anos e já sofre as restrições de quem tem diabetes. No caderno, ela tem que anotar tudo o que come durante o dia. Assim pode descobrir quais os alimentos descontrolam o nível da glicose. Por exemplo, no café da manhã hoje eu comi um pão e um suco. Aí eu anoto. A mãe gasta em média R$ 1.200 por mês com o tratamento. Desde dezembro, ela tenta na justiça receber do governo o kit necessário para controlar a diabetes, que inclui fitas, agulhas e insulina. As pessoas que têm diabetes, elas são dependentes dessa medicação. Elas precisam disso para viver e para ter uma sobrevida muito boa. E se isso não acontece, fica assim, esperando, sem saber o que vai acontecer amanhã e com o direito delas restrito. O problema vivido pela família da Simone é muito parecido com o de outra paciente, a Maína, que há 1 ano e 6 meses descobriu que tem diabetes e até hoje não conseguiu receber os medicamentos de graça. O mais grave é que ela ainda não tem um aparelhinho fundamental para saber se a glicose está alterada. Eu só sei quando a glicose está alta ou baixa pelo meu organismo mesmo. Eu começo, se está muito alta, minha cabeça dói muito, minhas vistas se embaralham, eu começo a ficar desanimada, com o corpo mole, com sono. Agora, se ela está baixa demais, já começa a tremer muito, a suar demais. Nós estivemos na Secretaria de Saúde para saber a causa da falta dos medicamentos. A explicação é que, em alguns casos, o paciente precisa de um remédio especial, que leva tempo para ser entregue por causa dos documentos exigidos. Sobre a falta do glicosímetro, a distribuição deve ser normalizada, depois que a Prefeitura finalizar o processo de compra de novos aparelhos. Outro pedido dos pacientes é para aumentar o número de fitinhas para o exame, que ainda são consideradas insuficientes. Como é um protocolo e a gente atende mais de 4.000 pacientes, nós fornecemos 2 e os outros casos nós avaliamos caso a caso. Conosco está o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Minas Gerais, o endocrinologista Levimar Rocha Araújo. Doutor Levimar, muito obrigada por nos atender hoje no inicinho do feriado. Um prazer. Bom, vamos explicar para os telespectadores primeiro qual que é a importância desse medicamento, né, que a gente viu na reportagem, para o bem-estar dessas pessoas, para a saúde dessas pessoas. O medicamento, no caso, é fundamental para a vida, né? A insulina é o maior anabolizante que nosso corpo possui. O diabético, principalmente o diabético tipo 1, ele não tem essa insulina. E junto com a insulina, nós precisamos de mensurar essa glicose através de fitinhas de glicemia. Então foi isso que foi mostrado na reportagem. Bom, e o senhor é médico também da Ana Paula, né? Aquela menina. Me deu uma curiosidade. Diabetes em crianças é comum em crianças e idosos ou todos estamos propensos a ter diabetes? Todos. A diabetes normalmente é dividida em 2 tipos. Nós temos até 12 tipos de diabetes. Mas os 2 tipos mais conhecidos é o diabetes do tipo 1, que é o da criança, o que foi relatado. 10% dos pacientes diabéticos têm diabetes tipo 1 e 90% são diabetes tipo 2. Se a gente fizer uma analogia, a insulina é como se fosse uma chave e o receptor uma fechadura. A falta da chave, você não consegue abrir o nosso corpo a entrada da glicose, que é fundamental para a nossa vida. Então o diabetes tipo 1, ele não produz essa chave, ou seja, não produz insulina. E no caso da Ana Paula, por exemplo, ela vai ter que viver para sempre com esse problema? Existe a possibilidade de cura? E pelo fato dela ser criança, por exemplo, e ter a doença, ela pode melhorar ao longo da vida? Com certeza. Eu digo que hoje a gente não tem a cura. Nós estamos buscando essa cura, né? A insulina foi descoberta em 1921. Até essa época, todo mundo morria de diabetes. Hoje, o diabético bem controlado, com a boa alimentação, com atividade física, com alimentação balanceada realmente, ele pode viver até mais de quem não tem diabetes. Mas para isso é importante que tenha insulina, que tenha o controle, que tenha rigorosidade nesse tratamento. Que a gente viu que algumas pessoas estão tendo dificuldades de encontrar os remédios nos postos de saúde. A gente entrevistou também a Maína e ela não está sem o glicosímetro, que é aquele medidor, né? O que pode acontecer com ela se por acaso ela não conseguir medir ou medir erradamente da cabeça dela o nível de glicose? Ela pode aplicar mais insulina. E ela aplicando mais insulina, ela pode ter uma chamada hipoglicemia, que é uma queda brusca, e inclusive entrar em coma por causa disso. Você viu na reportagem que ela comenta, inclusive, que só tem sintomas do próprio organismo, ou seja, quando a glicose sobe, ela começa a ter muita sede, a visão fica turva, então isso vai ser num nível de em torno de 250 de glicose. Aí já existem complicações. E aí essa
paciente vai ter lesões mais precoces, vai perder a vista, vai amputar as pernas, ou seja, a gente não quer que então isso aconteça. Então é gravíssimo, né? Isso é uma situação... Com certeza. O diabetes é uma doença que atinge 10% da população brasileira. Nós estamos esperando, na população mundial, agora para 2020, 300 milhões de pacientes diabéticos no mundo todo. Há um aumento do número de diabéticos? Há um Existe aumento... essa expectativa de aumento e por que tem? Sim, há um aumento significativo. Por quê? Primeiro que nossa população está mais obesa e a obesidade tem uma grande relação com o diabetes do tipo 2. A gente está tendo um incremento agora nesses últimos 10 anos de 44% de diabetes apenas na América Latina. Então, urgem medidas emergenciais, melhorando a alimentação, melhorando a questão da atividade física, e isso tudo é para o melhor de toda a nossa população. Quem está nos assistindo deve ter dúvidas também em relação aos sintomas da diabetes, né? Será que eu tenho diabetes? Quais os sintomas primeiros para que a pessoa possa procurar um médico na sequência? O primeiro sintoma é o emagrecimento súbito, sem uma causa aparente. Inclusive a Ana Paula, eu estive lá na casa dela, ela emagreceu bastante, assim, em uma semana ela chegou a emagrecer, assim, uns 6 quilos, o que deixou a mãe dela até bastante assustada. No caso do diabetes do tipo 1, né, que é esse diabetes que aparece até os 30 anos de idade, mas normalmente é mais comum em criança, ele vai ter um emagrecimento súbito, vai entrar em coma, ele não precisa necessariamente a gente esperar ele chegar em coma, mas ele vai desidratar muito rápido, ter um hálito cetônico. E no diabetes do tipo 2, a pessoa passa 8 a 12 anos sem saber que é diabetes. Ela está acordando à noite, a visão fica turva, dor nas pernas, um cansaço mais fácil. Esses são sintomas do diabetes e que a pessoa tem que ser alertada. E aí tem que procurar um médico imediatamente? Com certeza. E se ela já tiver algum parente portador de diabetes, se for aquela mãe que já teve crianças que o bebê nasceu com mais de 4 quilos, é mais importante ainda que ela procura. Se tiver também alguma outra doença, hipertensão, colesterol alto, isso é importante que ela também esteja atenta a procurar o especialista. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação hoje. Uma boa Semana Santa para o senhor. Para você também, muito obrigado. Obrigada.